Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre uma empresa muito conhecida que já foi queridinha aí do grande público, de pequenos investidores, investidores individuais. Nesse momento o pessoal parece que está um pouco de mal com ela, mas tem algumas coisas interessantes acontecendo aí no horizonte e estou falando da BR Foods. Então, a gente se vê logo depois da vinheta. Aproveita esse intervalo para você já se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e, se gostar desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e fazer o seu comentário aqui também. Uma das características da BRF é que ela é visível. Ela tem produtos que são conhecidos e reconhecidos pelas pessoas. Quem nunca comprou aí em algum momento, consumiu alguma coisa da Sadia, da Perdigão, as marcas aí que são da BR Foods. Então é uma empresa que é muito conhecida, né, tem um grande reconhecimento, não só por parte de investidores, mas por parte do público geral. E a empresa vem chamando atenção nos últimos tempos, em primeiro lugar pela sua performance, que tem sido, digamos assim, não exatamente brilhante nos últimos anos, mas nos últimos dias ela voltou para a mídia, voltou para os holofotes por conta de uma nova emissão de ações, de um follow-on que tem, entre outros objetivos, permitir a entrada de alguns grandes investidores, aí, inclusive o Fundo Soberano da Arábia Saudita deve se tornar aí possivelmente o segundo maior acionista da empresa. Quem sabe, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Então foi anunciado recentemente que a empresa vai fazer uma emissão de 500 milhões de ações, com a possibilidade ainda de emitir um lote de 100 milhões adicional. Então, como foi comentado, né, essa emissão tem como objetivo permitir a entrada de um novo sócio, um sócio relevante, um sócio estrangeiro, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, não é pouca coisa, permitir também um aumento de posição daquele que é o seu principal maior acionista no momento, que é a Marfrig, e com relação ao dinheiro captado, a ideia é a empresa usar esse dinheiro, usar essa captação para fazer uma reestruturação da dívida, né? Para fazer uma redução de endividamento. Isso, como regra geral, não é uma coisa muito positiva quando a gente olha uma empresa lançando ações. Geralmente, né, nós na posição assim de pequenos investidores, investidores individuais, a gente costuma olhar para uma empresa, né, que está emitindo ações, gostamos de ver assim aquele dinheiro sendo usado para expansão, né, para coisas novas, para inovações, para aquisições. Então, quando uma empresa está pegando dinheiro para arrumar a casa, isso sempre é uma coisa meio complicada, é uma coisa que chama atenção negativamente, até pelo seguinte: empresas com problemas financeiros são iguais a pessoas com problemas financeiros. O que significa isso? O problema financeiro raramente é o problema real. Problemas financeiros, tanto para empresas quanto pessoas, são consequências. Consequências de alguma outra coisa, que pode ser consequência de circunstâncias econômicas, pode ser consequência de produtos que não estão bem adaptados ao mercado, podem ser consequências de uma gestão ruim. Então, problema financeiro nunca é o problema verdadeiro. Ele é apenas a parte visível de alguma outra coisa. Quando uma pessoa ou uma empresa fala assim, ó, vou pegar dinheiro para resolver aqui a minha situação financeira, isso sempre acaba gerando assim uma certa desconfiança, porque resolver a questão puramente financeira é fácil, vamos dizer assim, entre aspas. Problemas financeiros você resolve com dinheiro. Então, tá lá endividado, pega aí uma grana, né? No caso de uma empresa, pode emitir novas ações, pegar aí um financiamento, resolve. Mas não necessariamente resolve o que causou aquilo em primeiro lugar. É por isso que nós, investidores, analistas, etc., de uma forma geral, a gente sempre fica aí um pouquinho desconfortável com empresas que estão captando
captando dinheiro para arrumar a casa financeiramente, para pagar dívida e não para investir no seu próprio crescimento. Mas enfim, vamos falar um pouquinho aqui da BRF, né? O que temos aqui? Então, começando com a composição acionária dela. Então, ela é uma empresa que hoje ela tem uma boa pulverização, ela tem um acionista majoritário, que é a Marfrig, que inclusive estará aumentando sua posição agora nesse follow-on, que foi aí recentemente anunciado, sendo que o segundo maior acionista, já bem distante, é a Previ, né, o fundo de pensão do Banco do Brasil, Capitalo, gestora de recursos, e o resto tá aí também bastante pulverizado. E aqui eu vou começar a falar então sobre indicadores, gráficos, né, aquelas coisas assim, como eu faço tipicamente uma análise de ações aqui no canal. Então é importante ressaltar que esta análise está sendo feita no dia 10 de julho. 10 de julho. O anúncio desse follow-on, dessa emissão de ações, foi feito no dia 4 de julho. Foi aí há 6 dias antes da gravação desse vídeo, e os números e informações que vão ser mostradas aqui, então, refletem a realidade da empresa no dia 10 de julho. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar aqui é sobre o crescimento, porque a gente pode aqui agora pensar assim, será que a BRF, ela é uma empresa mais de valor, mais de crescimento, ou nenhuma dessas coisas aí? A gente vai ver que ela tem bastante problema, tá? A coisa tá um pouco complicada aqui. Então, vamos começar vendo pela perspectiva do crescimento. Vendo, então, pelo crescimento dos últimos 5 anos, eu coloquei aqui 2 indicadores, 2 informações, que é a receita operacional líquida e a margem bruta. Então, a receita operacional líquida, que ela é expressa em bilhões de reais, ano a ano, então ela é anual, fechamento do ano para os 12 meses, né, do ano, e a margem bruta é um indicador percentual. E o que a gente vê aqui é que a receita operacional líquida, ela cresceu de 2008, ela vem crescendo, cresce consistentemente, não é um crescimento assim, nossa, que coisa impressionante, né, mas é um crescimento razoável, porém, a gente tem que considerar algumas coisas aqui, inclusive a grande desvalorização do real. A BRF é uma empresa bastante internacionalizada, que acaba deixando aqui esses números de crescimento um pouco menos impressionantes. Porém, a coisa fica um pouquinho mais estranha quando a gente olha a margem. Então a gente teve aqui crescimento de receitas, porém as margens não cresceram, pelo contrário, elas vêm aqui apresentando um comportamento bastante irregular, sendo que o último ano, o ano de 2022, ela acabou dando aí uma caída considerável aqui em relação ao ano anterior. Ok, então vendo esses números, ou pelo menos vendo o crescimento dos anos anteriores, a gente vai ter que forçar muito a amizade para dizer que a BRF é uma empresa de crescimento. Talvez a gente possa argumentar que ela é uma empresa de crescimento se a gente abandonar esses números do passado e focar talvez em perspectivas futuras e dizer, mas o setor de carnes, de aves e seja lá do que for vai crescer, porque a China isso, a Índia aquilo, etc e tal. Quer dizer, a gente sairia um pouco aqui do puramente quantitativo dos números para fazer uma coisa um pouco mais qualitativa, baseada em percepção, em subjetividade do setor, do desenvolvimento da economia, etc. Mas assim, olhando para os números, isso aqui não tem muita cara de crescimento, não. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver outros indicadores. Capitalização de mercado, 10,7 bi. E aqui uma coisa que merece ser comentada. A BRF vem perdendo muito valor nesses últimos anos. O preço das ações vem caindo bastante, a gente vai ver isso de uma forma bastante evidente quando começarmos a falar aqui dos gráficos, da movimentação dos preços. Hoje, com essa capitalização de 10,7 bi, ela é uma fração daquilo que já foi. Para você ter ideia, lá na carteira do investidor, a CDI, a Research, casa de análise onde eu trabalho, nós temos como critério para definição de uma small cap o intervalo de valor de mercado que vai de 3 a 10 bi. Então veja que pelos nossos critérios de classificação por tamanho, a BRF assim, ela passou raspando. Quer dizer, se ela der um espirro, cair para o lado, ela vira uma small cap. Então aqui também já temos coisas aqui que chamam a atenção. Com relação a múltiplos de valor, ela hoje é uma empresa deficitária, PL negativo. O EV/EBITDA dela, 8,1, tá? Então, a despeito da questão deficitária, a gente pode dizer, ela não é uma empresa cara. E o preço por valor patrimonial da ação,
um redondinho, então também a gente pode dizer assim, talvez não excepcionalmente barata, mas também não é uma empresa cara. Em termos de desempenho, desempenho é aquilo que se espera de uma empresa deficitária, tá? Então temos um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, né? 23,8 negativo. Com relação a endividamento, estrutura de capital e liquidez, dívida bruta sobre patrimônio líquido, aqui a coisa complica, 226. Ela tem aqui passivos, né, que são 226% do patrimônio líquido. Nós, lá na carteira do investidor, a gente considera aceitável em termos de dívida bruta, o desejável abaixo de 100. Ela está significativamente acima disso e está consistente com aquilo que tem sido dito sobre a captação de recursos do follow-on ser usado para reestruturar a dívida da empresa. Liquidez corrente 1,2, então a situação de curto prazo tá ok, tá tranquila, tá? Então tem uma boa liquidez corrente, mas no longo prazo a coisa fica realmente um pouquinho fragilizada aqui por esse número. Então agora que a gente deu uma passada aqui por indicadores fundamentalistas, a gente pode olhar um pouco os gráficos e ter uma noção mais visual, naturalmente, do que aconteceu com os preços da BRF nesses últimos anos. Então eu coloquei aqui para facilitar a nossa visualização, já que eu quero botar aqui um horizonte de tempo mais longo, um gráfico mensal, onde cada barra representa um mês. E aqui na tela, então, nós estamos vendo um gráfico mensal com a escala logarítmica, ou seja, uma escala em que a gente vê os preços evoluindo em termos percentuais. Se eu colocar esse mesmo gráfico numa escala aritmética, veja como fica bem mais feio. Então aqui a queda parece bem mais acentuada. Então a BRF vem caindo de forma significativa e consistente desde 2015. Estamos falando aqui de 8 anos de uma queda contínua com alguns altos e baixos, mas numa tendência de baixa muito bem desenhada, muito bem configurada. Pelo menos aqui olhando pelo gráfico mensal, sem sinais concretos de que essa tendência vá se reverter. Para quem andou comprando essa ação aí no passado, né, ou pelo menos assim, alguém que comprou em 2015, deve estar bastante angustiado, porque ela teve uma perda muito significativa de valor. Em 2015 ela atingiu sua máxima histórica de R$ 70,75, né, R$ 70,75, lembrando que esse valor é ajustado por dividendos, outros eventos corporativos, e atingiu a sua mínima neste ano de R$ 5,48. Isso significa que ela teve um drawdown máximo, lembrando que drawdown é aquela métrica que nos diz a queda em termos percentuais do ponto máximo até o ponto mínimo que ocorreu após aquele ponto máximo, de assustadores 92,25%. Então, né, imagina a situação daquela pessoa que fincou a bandeira ali no pico do Everest ali, quer dizer, botou a cereja no bolo, comprou ali na máxima, com aquela visão assim de, olha, BRF, uma empresa sólida, conhecida, eu compro lasanha congelada no supermercado, eu compro frango, eu conheço os produtos, ninguém fica sem comer, as pessoas precisam se alimentar. Eu imagino a pessoa que fez aquela compra toda confiante, baseada nessas premissas assim, e tá aí há 8 anos vendo as ações queimarem, assim, deve ser algo muito, muito angustiante, muito desconfortável. Para essa pessoa que está nessa situação, tudo bem, agora já recuperou um pouquinho, teve uma recuperação até que razoávelzinha, mas ainda está distante do topo, mas a recuperação total desse drawdown vai precisar ir de uma respeitabilíssima alta de 1.191%, é bastante coisa. Então, olhando graficamente pelo longo prazo aqui, gráficos mensais, não tem nada bonito aqui, pelo contrário, a gente pode dizer que está horrível, tá feio demais. Porém, se a gente colocar numa periodicidade um pouco mais curta, no caso a periodicidade diária, aí as coisas já começam a ficar um pouco mais interessantes. Aqui, né, lembrando que quando a gente vai usar análise técnica, a gente pode usar isso aqui para tentar refinar um pouquinho o timing ou para fazer uma entrada um pouco mais de curto prazo, mais especulativa, um swing trade talvez, né? Se a gente olhar aqui o gráfico diário, o que a gente vê, né, agora olhando mais aproximadamente, que começa
começa a se desenhar uma pequena tendência de alta, com topos e fundos ascendentes ao longo deste ano, e a linha amarela que aparece no gráfico é a famosa média móvel de 200 períodos, que é considerado uma espécie de referência, assim, para dizer se um ativo ou um índice está em tendência de alta ou tendência de baixa. Os preços agora estão nesse momento assim perdidos ali, se enroscando na média de 200. Se eles passarem a média de 200, fizeram um recuo, esse recuo acontecer acima da média de 200, aqui a gente pode ter uma oportunidade de entrada interessante, quem sabe, para um swing trade, ou então para um investidor um pouco mais ousado que acredita no futuro da empresa. Eu odeio essa palavra acreditar associada a investimento, não é à toa que esse canal se chama Investidor Cético, né? Essa coisa de acreditar aqui definitivamente não fala a linguagem do canal, mas enfim, se algum investidor acredita na empresa e busca um timing gráfico favorável, talvez esperar os preços passarem da média de 200 e fazerem um recuo, e esse recuo acontecer ainda acima da média de 200, seja um ponto interessante de entrada. Bom, olhando tudo isso aqui, né, olhando indicadores fundamentalistas, esse histórico de endividamento, argumentos por trás desse follow-on, dessa emissão de ações e a movimentação gráfica, eu diria assim, que o meu veredito pessoal tô fora. Conheço a empresa, né, quer dizer, também sou consumidor aí de diversos produtos, acabo até tendo assim uma certa simpatia, né, olhando como consumidor, essas coisas todas, mas como investidor, neste momento, não dá. Neste momento, as coisas estão muito nebulosas. E aí eu quero aproveitar para fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Quando eu faço aqui análises de ações, índices, ocasionalmente vem algumas pessoas aqui nos comentários e fazem comentários assim um pouco críticos, dizendo que muitas vezes eu falo das ações, às vezes eu dou um call de compra, às vezes eu faço uma recomendação, inclusive recomendações oficiais que são dadas lá na CDI, Carteira do Investidor, atrasadas. Então fala assim, porque tal ação já subiu tanto por cento, o índice já subiu não sei quanto por cento, a hora de ter entrado já passou. E aí eu digo assim, não é bem assim, existem vários estilos de investimento, em alguns assim que tentam antecipar as movimentações, e tem outros que buscam alguma confirmação antes de tomar uma posição. Eu sou um adepto dessa ideia de investir baseado em evidências. Então eu busco evidências que funcionem como, naturalmente, evidências confirmatórias de que aquela ação está de fato começando a se movimentar para o lado certo. Então eu não tenho essa preocupação, na verdade eu não tenho nem o desejo de acertar ali no buraquinho da mosca ali, quer dizer, naquele ponto, porque esse tipo de operação é muito interessante, né? Essa coisa de tentar pegar assim o ponto de virada é muito interessante, só que é aquela coisa que dá certo quando dá certo. Então, fazendo as coisas do jeito que eu prefiro fazer, eu tenho uma maior taxa de acerto, ainda que eu não consiga pegar toda a movimentação, ainda que eu deixe uma parte do dinheiro na mesa, assim como o pessoal gosta de falar, mas eu tenho uma alta taxa de acerto. Já essas metodologias técnicas antecipatórias muitas vezes acabam perdendo muito. Você tem uma taxa de acerto muito baixa. Então só chamar a atenção que isso, né, quando as pessoas falam assim, porque você tá entrando tarde, né? Considerando que esse é o meu estilo, tanto pessoalmente, tanto para mim como investidor, quanto como profissional, como analista profissional nas carteiras das quais eu sou responsável, isso é discorrer sobre o óbvio. Dizer que eu tô entrando tarde nossa, que maravilha, né? Que perspicácia, como que você conseguiu observar isso? Ninguém viu, tá? Isso é intencional, faz parte da metodologia, faz parte do método. Eu, assim, respeito quem faz as coisas de uma forma diferente, quem tá ali tentando antecipar, mas não faz parte da minha conduta pessoal e profissional tentar antecipar. Eu não pego faca caindo. Isso vale para mim, vale para os clientes lá da CDI, Carteira do Investidor, acompanham as carteiras que eu faço, que eu administro, que eu sugiro e por aí vai. Esse é o momento de lembrar o seguinte, existem então muitas técnicas, muitas abordagens no mercado financeiro e o mercado financeiro vive de divergência. O mercado financeiro ele é apoiado na discordância. É isso que permite que os negócios aconteçam. Então, se você tem uma visão diferente daquela
aquela que eu apresento aqui, não se sinta de forma alguma confrontado por mim ou obrigado a seguir aquilo que eu tô falando. Pelo contrário, eu não obrigo ninguém a fazer nada e eu, mais do que qualquer um, eu reconheço que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, cada um toma suas decisões. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o que eu mais gosto, o que eu mais amo no mercado é liquidez. Para mim, o mercado tem que ter liquidez. Isso para quê? Para que quando eu queira comprar, tenha gente querendo vender e quando eu queira vender, tenha gente querendo comprar. Então, para que isso aconteça, é fundamental que as pessoas pensem diferente de mim. É aquela coisa, quem pensa diferente de mim, quem tem uma outra visão, pode ficar tranquilo, não precisa se sentir de alguma forma ameaçado ou contrariado pelas minhas análises, porque eu juro que eu não vou fazer o menor esforço para que essas pessoas mudem de ideia. Pelo contrário, eu preciso cada vez mais de provedores de liquidez no mercado. Mas enfim, para aqueles que se identificam com a minha visão pessoal, a visão aqui que eu procuro passar no canal, a visão das carteiras que eu sugiro lá na carteira do investidor, o veredito aqui para a BRF é ficar fora no momento. Tá? É uma empresa aí que talvez tenha aí um futuro muito interessante pela frente. Eu particularmente fico na torcida para que ela consiga superar essa fase ruim, se reestruturar, mas uma entrada minha só vai acontecer depois quando ela começar a mostrar que as coisas realmente estão melhorando. Ah, mas quando isso acontecer já vai ter andado muito, já vai ter valorizado, você já vai ter perdido o melhor da festa. Paciência, paciência. Eu sempre perco o melhor da festa, mas de alguma forma, mesmo perdendo o melhor da festa, eu consigo os resultados que eu estou buscando. Então, vou seguir aquilo que eu estou fazendo e cada um faz aí o que bem entender. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido essa análise, que ela seja útil aí de alguma forma, quem sabe dar algum insight, alguma coisa. Não se esqueça de deixar seu comentário e aproveita para pedir aí uma análise, fazer uma sugestão de conteúdo. Lembre-se que o canal é seu, tá? Aqui o canal existe para você, para te ajudar. Então, se tem alguma coisa aí que você gostaria de ver analisado, com aquela pegada investidor cético, coloca aí nos comentários e eu boto aqui na linha de produção do canal. Até um próximo vídeo.